vou pôr em tela aqui. Bom, então a atividade aparecer para vocês, a atividade se refere a essa, né? Atividade aí, a função exponencial. Essas duas primeiras aqui é sobre as propriedades da potência, né? As propriedades que a gente utiliza da potência, que é as propriedades que a gente precisa estar utilizando aí para resolver a função exponencial, tá? Então essas duas questões primeiras aí é mais uma revisão, né, das propriedades para que a gente consiga aplicar aí as propriedades para resolver o gráfico. Deixa eu pôr aqui. Bom, então vamos lá. Primeira questão é o seguinte: utilizando as propriedades da potência com expoente natural, reduza a uma única potência e depois calcule. Bom, então o que a gente precisa tá fazendo aqui essa questão? A gente precisa, no caso, reduzir. A gente vai reduzir ela e depois a gente vai calcular o valor aí dessa potência. Bom, então reduzir, quando essa letra A aqui nos pede para a gente reduzir essa potência, ele quer que deixe somente um expoente, né? E podemos observar que aqui temos dois expoentes, um dentro do parênteses e outro fora. E aí a propriedade da potência fala que é somente a gente multiplicar, né? A gente pega aqui e multiplica 2 vezes 2, e a gente acha aqui um único expoente. Então, mantém aqui a base que é 3, o expoente 2 vezes 2 passa a ser 4, né? Então, aqui temos que 3 elevado à quarta potência. E agora, calculando a 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. No caso, 3 elevado a 4, fazer aqui do lado, aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, né? Então, aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, a letra A é igual a 81. Bom, mas acho que dá para entender aí. A caneta. Bom, então aqui tranquilo, né? Só transformar aí, reduzir essa base e depois calcular a potência. Na letra B, temos uma divisão, né? Divisão na mesma base. A propriedade da divisão diz o seguinte: quando base, mesma base, a gente pode manter a base e subtrair os expoentes. Então aqui eu simplesmente mantenho o 4 e aqui o expoente a gente vai subtrair 18 e subtrai 15. 18 menos 15, sabemos que é 3, né? Então aqui vai ficar igual a, mantém a base que é 4, e o expoente vai ficar igual a 3, né? 18 menos 15 igual a 3. Calculando essa potência, fazendo aqui do lado, 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64, né? Então aqui, ó, o valor dessa potência é 64. Bom, o, o próximo aí letra C. 5 ao quadrado que multiplica 5 elevado a 1. Bom, na multiplicação, o inverso da divisão, né? Que a divisão a gente faz o que? Subtrair. Aqui a gente vai somar.
Na multiplicação a gente soma. Então aqui, ó, a gente vai manter a mesma base e somar os expoentes, tá? Então no caso aqui, ó, 2 mais 1. 2 mais 1 sabemos que é igual a 3, então isso aqui vai ficar 5 elevado a 3. Fazendo aqui do lado, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5, 125. Então isso aqui é igual a 125. A próxima é 2 ao quadrado que multiplica 6 ao quadrado. Aí agora a gente precisa utilizar aquela propriedade que fala expoentes iguais na multiplicação. Então a propriedade que fala que quando a gente tem expoentes, mesmo expoente, ou seja, os dois aqui está elevado ao quadrado, isso vale para multiplicação, tá? A gente coloca no caso a gente fatora, que a gente chama de fatorar, é pôr entre parênteses essa multiplicação, 2 vezes, e aqui mantém um único quadrado, tá? Mantém o único expoente, que é o 2, né? Bom, aí agora ficou a situação que 2 vezes 6 é elevado ao quadrado. 2 vezes 6, que é 12, né? É igual a 12. Então vamos ter aí 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144, não é isso? Bom, 12 vezes 12, 144. Bom, letra E. A letra E temos aí 70 ao cubo dividido por 10 ao cubo. Assim como na multiplicação, que a gente pode pôr em evidência, né, no caso a divisão, aqui também a gente pode pôr em formato de fração as duas bases aqui, sendo esse último aqui, no caso, o denominador, e aí a gente mantém, no caso aí, um único expoente, tá? Na divisão a gente pode fazer isso também. Então aqui ó, vai ficar o quê? 70 dividido por 10. Aqui a gente coloca o parêntese, e aqui a gente mantém um único expoente. Então aqui ficou o quê? 70 dividido por 10, podemos dividir, né? Dá 7. Então aqui vai ficar aí 7. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos misturar aqui. Vai ficar 7 elevado a 3. 7 elevado ao cubo aí. Que é 7 vezes 7 vezes 7. Fazendo essa conta, ó, 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 vai dar aqui 343, tá? Então, esse valor aqui da letra E, um pouquinho em cima aqui, ó, dá 343, tá? Então, o valor aí da letra E. Bom, e por último aqui nessa letra F, 10 elevado ao cubo, que multiplica ao quadrado aí fora do parênteses, né? Então, a gente sabemos que no caso aí resolver, ele quer que no caso simplifica primeiro, né? Para depois a gente resolver. Então, simplificando isso aqui, a gente pode simplesmente, no caso, manter aqui a base, multiplicar esses valores, né? Isso aqui é idêntico à letra A, né? Idêntica à letra A. Só que aqui a letra A era expoentes iguais, né? Mas a multiplicação é a mesma, tá? No caso aqui vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6. Então 10 elevado à sexta potência. 10 elevado a 6, 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Basta manter aí 6 zeros, né? Fazer o 1 e manter 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Bom, então, primeira questão, tranquilo, né? Alguém ficou com alguma dúvida, né? Em alguma desses itens aí? Não, tudo Não, certo. né?
Então, tranquilo. Vamos então aqui para a questão número 2. A questão número 2, escreva no caderno cada número como uma potência de base 2. Então, ele quer que a gente transforme esse número em base 2. Então, vamos lá. 32 em base 2, a gente pode estar fatorando, né? A gente pode estar fatorando. Acho que eu vou abrir uma folha em branco aqui. Abrir aqui uma folha em branco, porque para a gente poder fatorar aqui. No caso, a letra A aqui do segundo. O segundo, letra A. 32. Então, ele quer que a gente deixe em base 2. Então, a gente precisa fatorar esse 32. Fatorar é o quê? A gente pegar 32 e dividir aqui por 2. 32 por 2 vai dar 16, né? 16 por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Bom, então, a gente tem aqui quantos 2 são 5, né? Então aqui, ó, 2 elevado à quinta potência. Então a fatoração, ao deixar em base 2 é isso, é você ir fatorando por 2 para saber quantos expoentes aí vai ser, né? Vai ser o valor aí do expoente. Então 32, chegamos aí no valor de 2 elevado à quinta potência, certo? A letra B temos aqui, ó, fazer aqui a letra B. Letra B é o número 1 sobre 128. 128. Bom, para fatorar, no caso, a gente vai fatorar o 128, depois a gente converte, tá? Esse 1 aqui, ó, porque esse 1 aqui significa que o número ele vai passar o expoente a ser negativo. Lembra da propriedade? Então eu vou fatorar o 128 aqui. 128 por 2 vai dar 64, não é isso? 64 por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então aqui temos 2 elevado a. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 2 elevado a 7. Então, passando para cá, voltando aqui, para a fração, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 7. Bom, aqui ainda não está respondido, porque a questão pede para a gente deixar em base 2, né? Aqui não está em base 2, aqui está em base, poderíamos dizer, base meio, né? 1 sobre 2. Mas a propriedade da potência fala que se a gente quer passar para o denominador, ou no caso vice-versa, a gente vai apenas subtrair aqui esse expoente, colocar a subtração nele. Então isso aqui, ó, a gente convertendo ele vai ficar 2 elevado a menos 7. Aqui ele vai para o numerador, invertendo aí o sinal, tá, do expoente. O cara vai ficar 2 elevado a menos 7. Certo? Então, aqui a letra C. Para não ficar muito embolado, acho que eu vou abrir uma nova aqui. A letra C. A letra C temos raiz de 16. Isso, raiz quadrada de 16. Bom, raiz quadrada de 16. Como é que a gente vai deixar esse número de base 2? Primeiramente, a gente pode estar resolvendo ele, né? Sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente tem que pensar nesse valor 4.
E aí depois a gente vai deixar aí na base na base 2. 4 para transformar na base 2. A gente for fatorar aí, né? Fatorar 4 por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então é simplesmente 2 ao quadrado. Então aqui é 2 elevado ao quadrado. Certo? Então tá aí fatorado aí o raiz quadrada de 16. Alguns alunos fatoraram, no caso, o 16, que é dentro da raiz aqui, o 16, poderia também chegar no mesmo resultado. Uma vez que você fatora 16, vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então aqui, ó, de 2 em 2, né? Mas aqui, ó, de 2 em 2, vai colocar lá dentro da raiz, 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado. Só que aí depois vai ter que simplificar isso aqui, vai sair da raiz, esses dois aqui vai ficar fora da raiz. No caso aí 4, né? Vai chegar no mesmo valor aí, 4. Bom, então, letra C está respondida aí, ficou então 2 elevado ao quadrado. E por último aí a letra D. Então aqui a letra D temos o número decimal, 0,125. Bom, antes mesmo da gente pensar em fatorar ou pensar já de imediato colocar em base 2, a gente tem que passar pelo processo aí, né? O que a gente deve fazer primeiro para transformar esse número é, em número fracionário, para depois a gente pensar em reduzir. Então vamos lá. Temos aqui 0,125. A princípio, eu posso pegar esse número aqui, pensar em eliminar a vírgula dele. Como é que eu elimino a vírgula desse número? Eu posso simplesmente escrever todo ele, no caso aí o zero aqui não precisa, né? Porque esse zero aí vai ficar sem valor. E dividir aqui por 1000, né? Que é a quantidade de algarismos aqui após a vírgula. Então, vou ter que dividir esse número por 1000. Aí eu apenas eu transformei esse número, tá? No caso aqui, se eu for dividir 125 por 1000, eu vou chegar nesse mesmo valor. Então eu deixei ele em forma de fração. Bom, agora eu posso pensar em simplificar, né? Agora eu vou dividindo ele por. Eu sei aqui que o termina em 5 e aqui termina em 0. Posso dividir. Se você for pensar em número mais alto para você chegar na fração redutível, no caso a fração irredutível, a última, né? Quando não puder mais simplificar, você pode dividir por número alto. Que eu estou vendo aqui com 125, por exemplo, eu poderia dividir por 25, né? Para a gente chegar já na irredutível mais rápido. Ou você vai dividindo aqui de 5 em 5. Pode ser, vamos fazer de 5 em 5 por etapa, porque acho que fica mais fácil para a gente entender a questão. Então aqui, ó, 125 a gente dividindo por 5 vai dar quanto? 125 dividido por 5 vai dar 25, né? A gente multiplicar 25 vezes 5 vai dar 125. Então no numerador ficou 25. E agora a gente dividir aí 1000 por 5. 1000 por 5 vai dar quanto? Fazer essa continha aqui do lado, ó. 1000 dividido por 5. 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, sobra nada, esses dois zeros vêm para cá. Então deu 200, né? Então 1000 dividido por 5, 200. Bom, agora eu sei aqui, ó, dá para mim já visualizar de imediato que 25 ele é divisível por 25, assim também como 200 é dividido por 25. Então aqui, ó, 25 por 25 vai dar 1, 200 por 25 vai dar 25, preciso multiplicar por quanto para chegar em 200? Por 8, né?
4 dá 100, por 8 dá 200. Pronto, aqui já cheguei na fração que eu precisava aqui, ó. É 1/8. Não é a resposta ainda, né? Porque a gente precisa colocar agora em base 2. Em base 2 eu vou fatorar o 8 para deixar ele em base 2. Então aqui, ó, fatorando o 8. 8 por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então, ó, 8 é igual a 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, então aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2 elevado ao cubo. Não é ainda o que a gente precisa chegar nesse 2 aqui no numerador, então basta a gente inverter o sinal, né? Então aqui, ó, vai ficar 2 elevado a menos 3. Pronto, agora sim já é a nossa resposta aí, ó. A letra D, a gente chegou aí nesse valor aí de 2 elevado a menos 3, certo? Olha o número que a gente pegou aqui, depois de trabalhado ele aí, a gente chegou aí na resposta desejada. Tranquilo? Questão aí foi a última, essa foi até a letra D, né? Então agora vamos para isso mesmo, para a próxima questão. Até aqui, tranquilo? Nas propriedades da potência, nessa questão número 2. Nenhuma dúvida? Estou acompanhando aqui o chat, tá? Qualquer dúvida? Então aí agora temos a construção do gráfico, né? Pede aí para construir o gráfico aí dessas funções. Bom, aí a letra A temos 5x. No caso aí o nosso... Temos aí a nossa função de 5 elevado ao x. Aí, inicialmente, o que, que a gente precisa, então, para a gente estar construindo esse gráfico? É atribuir aqueles valores, pensar de fazer aquela tabelinha lá, achar os pares ordenados, e aí, posteriormente, a gente vai inserir, né, no plano cartesiano para a gente chegar aí no valor aí que a gente precisa, né? Então, aqui, ó, fazendo aqui, no caso aqui a letra A, temos a função f de x igual a 5 elevado a x. Aí aqui a gente pode estar atribuindo valores, tá? Nos exemplos lá, tem, foram 6, né? 6 valores, menos 3, menos 2. A gente pode tá inserindo 3, mas a gente se inserir 2, 3 pontos, já dá para a gente já identificar como que vai ficar o nosso gráfico, né? Mas vamos fazer aqui a tabelinha lá para a gente chegar aí nesses pares ordenados, né? Então aqui, ó, eu vou iniciar aqui atribuindo valores para x, né? Fazer aqui o valor de x, aqui eu vou pôr aqui o valor de y, né? Que é o mesma coisa aqui de f de x. Bom, quando eu atribuir aqui o menos 3, a gente vai ter um número alto aqui, porque eu estou pensando que eu tenho que pensar que é expoente do 5, né? Mas tudo bem, na hora de construir o gráfico a gente vai, no caso aí, a gente vai estender o valor de y aí, né? Que imagina a gente for construir o gráfico aqui, eu sei que vai dar 125. Vai ficar 5 elevado a menos 3, não é isso? 5 elevado a menos 3. Bom, 5 elevado a menos 3 é aquela questão lá de fazer aqui fazer aqui mesmo. 5 elevado a menos 3, a gente precisa passar para o denominador, né? Então vai ficar 5 elevado a 3 aqui no denominador, que é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tá? Então, 125. 1 sobre 125. Então já, na verdade aqui já era para pôr o resultado, né? Mas vou pôr aqui na frente. 125.
1 sobre 125. Agora eu vou atribuir aqui o valor menos 2. Quando eu substituo aqui o x por menos 2, vamos ter 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 5 vezes 5, 25. 1 sobre 25. Então, eu vou pôr aqui já o resultado, porque eu preciso desses pares ordenados, ó. Deixa eu só casar aqui, ó. Esse aqui o valor de x, esse aqui o valor de y. Esse aqui o valor de x. Agora eu vou passar para cá esse 1 sobre 25, que é o par ordenado aí, do menos 2. Continuando aqui, quando eu atribuir o valor menos 1, vamos ter 5 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 5. É isso? Porque o 1 aqui ele passa a ser positivo, não precisa, né? Então já é o resultado. 1 quinto. 1 sobre 5. Aqui não deu mais para fazer aqui embaixo, né? Deixa eu pôr... Acho que dá para fazer aqui, dá para entender aqui. Ou passa para cá. X e aqui Y. Lá eu parei no menos 1, agora eu vou fazer o zero, né? 5 elevado a zero. 5 elevado a zero, fazer aqui, ó, 5 elevado a zero é 1, né? Isso, qualquer número elevado ao expoente zero, sempre 1. Então, que eu já achei o outro par ordenado, eu vou fazer aqui pelo menos 2 números aqui positivos, a gente já construiu o gráfico. Então, aqui eu vou fazer o número 1, 5 elevado a 1, quando 5 é expoente 1, é o próprio 5, né? Então, aqui 5. E por último aqui, vou fazer o 2, 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5 vai dar 25, tá? Então, aqui 25. Bom, então aqui eu já tenho os pares ordenados aqui para mim inserir no gráfico. Então, vou fazer aqui o gráfico aqui, ó. Aqui o eixo Y. Vou fazer aqui, baixo aqui assim, ó. E o valor de X. X e aqui Y. Bom, aqui eu tenho que pensar nesses números, né? Os números que eu preciso chegar. Onde X eu tenho do 2 aqui, o 2, o 1, o 0, menos 1 até o 3. Então aqui, ó, eu sei que eu vou precisar aqui do menos 1, menos 2 e menos 3. Do lado positivo, vou precisar do 1 e do 2. Do 1 e do 2. Bom, então os valores de x são esses que eu preciso. E os valores de y? Os valores de y são esses aqui, ó, desse segundo lado aqui da tabelinha. Que eu vou precisar do 1, do 5, do 25 e desses números aqui também. Ó. Esses números aqui, ele está, apesar dele estar em fração, mas se a gente for dividir aí, a gente chega aí no número aí aproximado, né? E no caso aqui, ó, os pares ordenados. Vamos lá, vou encontrar aqui os pares ordenados. Vou começar aqui desse final, que é melhor para a gente entender. O 2, eu vou ligar ele ao 25. Imagina que aqui o 25, eu vou pôr aqui de 10 em 10. Vou numerar aqui de 10 em 10, ó. 10, mais ou menos o mesmo. Tem que ser sempre proporcional, porque senão o gráfico, quando a gente for ligar os pontos, não vai sair a reta correta, né? Então, sempre quando você for colocar, o ideal é que fosse carrego, né? Para a gente saber o certinho ali, para o gráfico ficar perfeito. Mas, como aqui não dá para a gente estar utilizando a régua, a gente vai fazer os valores aproximados, mas aqui, ó, mesma distância que eu deixei aqui, ó, de 1 em 1,
tem que ir até o 3. Aqui é a mesma coisa, não posso simplesmente chegar em qualquer lugar aqui e pôr 25, né? Porque senão na hora que for ligar o gráfico aí, em vez de sair uma reta, mais ou menos, né? Porque o gráfico dessa função exponencial ela não é uma reta, ela é meio que uma curvatória. Então aqui 10, aqui 20, aqui seria o 30, mas a gente precisa do 25. Então vai estar aqui mais ou menos no meio aqui. 25 mais ou menos aqui. Bom, então agora eu vou ligar, né, os pares ordenados ao 2 com o 25. Então aqui o 2 eu vou pontilhar. Ele tem que ir aqui vertical, né? Até o 25 e o 25 aqui horizontal. O encontro eu tenho o ponto. O próximo eu ligo o 1 ao 5. O 5 ele vai estar mais ou menos aqui, né? Entre o 0 e o 10. O 0 está aqui. Então o 1 eu vou ligar o 5. Pronto, eu tenho o meu segundo ponto. O próximo, 0, eu vou ligar aqui ao 1. 0, eu vou ligar ao número 1. O número 1, se o 5 está aqui, imagina dividir esse pedaço aqui em 5, o 1 vai ficar bem próximo aqui do 0, né? Fazer o 1 aí. O próximo ponto, ó, menos 1, eu vou ligar com 1 sobre 5. Se eu for dividir 1 por 5 aí, vai dar 0,2, né? 0,2. Então, imagine o 0,2 vai ficar bem próximo dessa reta. Então, o ponto, imagine que vai ficar ponto mais ou menos aqui assim. O menos 3 com 1 sobre 125 vai dar um número mais próximo de zero ainda, né? Vai dar 0,000 algum valor, que é bem próximo do zero. Então, eu já sei que esse ponto vai ficar quase em cima dessa reta aqui, né? Mas não vale ressaltar que não é exatamente em cima, porque vai dar zero, esse ponto aqui, ó, até ligar a seta aqui é 1 sobre 125. A gente saber aí que não é o zero. Esse aqui, ó, é 1 sobre 25. Bom, agora eu vou fazer aí o gráfico, né? Eu vou mudar aqui a cor aqui, que é ligar esses pontos aqui. Então aqui eu tenho caso aqui, ele vem, passa por esse outro ponto, ele passa aqui no 1, e aí ele vem aqui e segue, passa por esse ponto. Lembrando que ele não ultrapassa aqui essa reta X, né? Então, o gráfico ele fica assim, curvatória, e aqui finito, né? Bom, então, esse é o gráfico aí da letra A. Alguma dúvida? Conseguiram entender aí? Então vamos para a letra B, né? Eu vou abrir uma. É, a letra B foi dada a função g de x igual a 1 sobre 3 e elevado ao x aqui. Bom, então temos aí a base aqui em forma de fração, né? Então vamos lá. Fazendo aqui a nossa tabelinha, vamos ter aqui o valor de x e aqui o valor de y. Atribuindo os valores menos 3
É, no x aqui, vamos ter então aqui, ó, vai ficar 1 sobre 3 elevado a menos 3. Respondendo, no caso, isso aqui, a gente vai ter 1 elevado a menos 3 aqui, o numerador não precisa, né? Que é 1 vai dar sempre o dar o próprio aí. O que a gente precisa fazer no caso aqui é o denominador, né? O denominador aqui vai dar 3 elevado ao cubo, vai dar 3 elevado ao cubo aqui vai dar 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então aqui, ó, simplesmente eu posso aqui colocar o direto aqui, né? Posso ir direto aqui o 27. Consegui entender aí ou é bom fazer o cálculo? Estão conseguindo, deixa eu ver aqui o chat. Não tô, que quando o projeto aqui não consegue ver o chat aqui. Vamos lá então. É melhor, meio que quando envolve a questão desse denominador aqui, às vezes fica meio confuso. Então vamos lá, no passo a passo. Ó, quando eu tenho aqui a situação de 1 elevado a, desculpa, 1 sobre 3 elevado a menos 3, quando o expoente é negativo, o que a gente precisa fazer? Passar ele por o denominador positivo, né? Então aqui ó, eu posso simplesmente fazer isso, ó. 1 sobre 3 positivo. Entendeu? Aí eu passei para, no caso, para o denominador com ele positivo. Então aqui, ó, quando resolvendo só embaixo, em cima aqui eu vou manter o próprio 1. Eu vou calcular aqui 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Opa, 27. Então aqui, ó, quando a gente chega nessa situação aqui, a gente faz o quê? Mantém a primeira vezes o inverso dessa segunda. Então aqui a gente passando o inverso da segunda, o 27 passa para o numerador. Que aí o 1 não precisa, né? O denominador 1, qualquer número dividido é ele mesmo, e 1 vezes 27 é o próprio 27. Tá? Então, só para vocês entenderem aí, né, o porquê do 27. Então vamos aqui para o próximo aqui, eu vou atribuir menos 2. Quando eu atribuir o menos 2, mesmo processo aqui, tá? Vamos fazer. Então aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a menos 2. A gente vai fazer o quê? Mantém o 1 e passa isso aqui para a base. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2 ao quadrado. Que mantém o 1 em cima, o denominador vai ficar 1 ao quadrado é o próprio 1, 3 ao quadrado vai dar 9. Ó, divisão de fração, mantém o da primeira, que é o 1, o inverso da segunda. Então, 9 passa para o numerador. O 1 não precisa. Chegamos aí no valor 9. Agora eu vou atribuir aqui o menos 1. Menos 1, vamos ter aí, ó, 1 sobre 3 elevado a menos 1. Passando para o denominador, então vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1 positivo, que é a própria fração, né? O 1 mantém a mesma. Então, simplesmente aqui eu vou
manter a primeira o inverso da segunda, né? Essa aqui mantém a mesma. O inverso da segunda, o 3 vai para o numerador, que aqui vai resultar 1 vezes 3 igual a 3. Então aqui chegamos no valor de 3. Agora eu vou atribuir o zero. Qualquer base aqui, quando a gente atribui zero, é igual a 1, não é isso? Então aqui vai ser o próprio 1. O expoente zero igual a 1. Agora a gente vai atribuir aqui os valores positivos. Vamos aqui para o expoente 1. O expoente 1 vamos ter a própria base, né? Tá vendo aqui, ó, é 1/3 elevado a 1 vai dar o próprio. Então aqui simplesmente 1/3. Fazer aqui o 2. Quando a gente coloca, vou fazer aqui mesmo do lado aqui, ó. 1/3 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. 2 elevado ao quadrado é 9, né? 3 elevado ao quadrado é 9. Então aqui deu 1/9. Bom, aí já temos os pares aí suficiente para a gente fazer o gráfico. Então, a construção do gráfico, vamos ter aí 3 e 27. 3 e 27. Acho que eu vou ter que utilizar a outra folha aqui, né? Aqui encheu essa aqui. Então, o gráfico aqui, vamos ter... Fazer aqui. Esse aqui o X. Esse aqui o X e o Y. Bom, então aqui vamos ter os pares ordenados que deu lá. Eu fiz aqui o -1, o -2, -3, aqui o 1 positivo, aqui o 2. E do Y vamos ter lá deu até, deixa eu só conferir aqui de volta aqui os valores. Opa, ficou lá embaixo. Foi esses aqui, ó, deu 27, 27 e 1/9. Então aqui fazer aqui de 10 em 10, 10, 20, 30. Tá travando aqui, mas foi. Então 27 vai ficar bem próximo do 30 aqui. 27. A gente vai precisar também do valor 9, né? O 9 vai ficar bem aqui, que deu lá o correspondente 9. O outro valor foi 3, então o 3 vai ficar dividindo isso aqui em 3 partes aqui. 3 vai ficar mais ou menos aqui. O 1 vai ficar bem próximo aqui do 0, né? O 1. Aí depois teve a fração 1/3. 1 sobre 3 é 0,33. Já vai ficar já bem próximo do 0, né? Então vamos lá ligar os pares ordenados aí. O -3 a gente chegou no número 27. Então aqui o -3 deu 27. Vou pontilhar aqui até o 27. O -2 deu 9. Então, pontilhar aqui até o 9, segundo ponto. O -1 deu 3. O 0 deu 1. Então, o 1 é aonde vai cortar aqui o eixo Y.
O 1 deu 1/3, que é 0,33, então o 1, vamos tirar, acho que é um ponto aqui bem próximo do eixo X. E o 2 deu 1/9. 1/9, se a gente for dividir 1 dividido por 9, é 0,00 alguma coisa, né? Bem próximo aqui da reta também. Bom, então, construindo o gráfico, vai passar esse primeiro ponto, corta aqui no 1 e vai aqui aproximando aí dessa reta aí. Ressaltando que ele não corta aí esse eixo, né? Essa função aqui, ela nunca vai cortar esse eixo. Ela simplesmente, ela aproxima do zero aí, mas qualquer valor que a gente atribui a x, qualquer valor que a gente atribui a x, ele nunca vai chegar num resultado negativo, y negativo. Sempre os valores de y vai ser positivo, tá? Então aí tá o gráfico aí dessa função da letra B. Alguma dúvida nessa questão aí? Não. Podemos. Então vamos adiante, né? Vou abrir uma nova aqui para a gente fazer aqui a letra C agora. Então aqui a letra C foi dada a função h de x igual a 1/4 de x. 1/4 de x. Bom, essa aqui é bem parecida, né, com essa da letra B, só que em vez de ser um terço, agora é 1/4, mas é bem idêntica. Então vamos lá. X e aqui Y. Vou atribuir o número -2, acho que com 4, 5 pares ordenados, 5 pontos aí do gráfico, a gente já consegue ligar. Então, 1 aqui sobre 4 elevado a -2. É aquela mesma maneira, né, do anterior lá. Opa, aqui é -2. A gente vai passar para o denominador, então mantém 1 em cima. Denominador 1/4 com o 2 sendo positivo. Resolvendo no denominador 1 ao quadrado é o próprio 1. 4 ao quadrado é 16. Passando isso aqui, multiplicando, né? O 16 ele passa para o numerador, que multiplica 1, que é o próprio 16. Tá? Divisão de fração. Então, aqui 16. O -1 agora. -1 vai ficar 1 sobre 4 elevado a -1. Então, no numerador, o 1/4 passa para o denominador com o 1 positivo, que vai manter o mesmo, né? Expoente 1 mantém o mesmo, então aqui, divisão de fração, o 4 passa multiplicando para o numerador. Vai ficar 1 que multiplica 4, próprio 4. O zero, agora quando a gente tem uma fração com o expoente zero, o resultado sempre 1, né? Então aqui, 1. Agora o 1 positivo. Então, 1/4 expoente 1 é a própria fração. Então, 1/4. 1 sobre 4. Agora eu vou fazer o 2. 2 vai ficar então 1/4 elevado ao quadrado. Vai ser igual a 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, 1 sobre 16. Bom, aí já temos 5 pares ordenados, já dá para a gente construir o nosso gráfico. Então, vou fazer o gráfico aqui. Aproveitar esse canto aqui, dá para fazer aqui mesmo. O eixo Y. E aqui eu vou fazer o X. Bom, então aqui os números que a gente precisa. Agora eu fiz aqui o 1 e o -2. -2
menos 1. Do lado positivo temos o 1 e o 2. E do y vamos ter esses números aqui, ó. Vamos ter até o 16. Vou fazer de 4 em 4 aqui. 4, 8, 12, 16. Então, construir o gráfico medindo aí com a régua de 4 em 4. Então, o 1 que a gente vai precisar, ó, esse 1 aqui, ele vai ficar dividindo aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui, o 1. E tem os números decimais aí, né, que é esse aqui, vai dar 0,25, vai ficar bem próximo da vírgula. Esse aqui vai dar 0,0, número bem próximo aí de zero. Bom, então, fazendo aqui os pares ordenados, o 2 eu vou ligar ao 16, opa, menos 2 ao 16, então vou pontilhar aqui, 16, que eu tenho meu primeiro ponto. O outro ponto, o menos 1 eu vou pontilhar ao 4, tá aqui, ó, menos 1 com 4, menos 1 com 4. O outro ponto, o 0 com 1, então, ou seja, vai cortar o 0 do x com o 1 do y, então vai cortar exatamente em cima do ponto 1. Aqui o 1 com 0,25, o 1, 0,25 está bem próximo, né? Então esse ponto vai ficar bem próximo aí do eixo x, e o outro 2 com o 1 dividido por 16, 0,00 alguma coisa, bem quase em cima do eixo aí também. Então agora, fazendo a reta não, né? A curva aí, fazendo o gráfico. Então aí tá o gráfico aí da função h de x. Uma curvatória bem parecida, né, com a da letra B, né, do anterior, aí a letra B, essa é a letra C, certo? Então temos ainda a letra D, né? Vamos lá, a letra D. Como é que tá o chat aqui? As dúvidas? Tranquilo, então vamos adiante. Vamos lá na letra D. Vou abrir aqui uma nova. Então a letra D foi dada a função I de x igual 4 elevado a x. Bom, fazendo aqui, né, atribuindo os valores de x e os valores que a gente encontrar aí os correspondentes em y. De vez em quando trava. É o PowerPoint. Pronto. Bom, então aqui o menos 2, vamos lá atribuir, menos 2, quando 4 elevado a menos 2, vamos ter 4 elevado a menos 2, a gente passa para o denominador, não é isso? Então vai ficar 4 elevado ao quadrado, no denominador, 1 sobre 16. 1 sobre 16 é o nosso resultado aqui, 1/16. O expoente agora menos 1. 4 elevado a menos 1 passa para o denominador, 4 com o 1 aqui positivo, então 1 quarto. 1 sobre 4. Agora com o expoente 0. 4 elevado a 0 é 1, né? Qualquer valor elevado a 0 é sempre 1. Com o número positivo, 4 elevado a 1 vai ser o próprio 4. Agora com 2. 4 elevado ao quadrado vai ser 16. Pronto, chegamos aí nos pares ordenados. Agora vamos para o gráfico. Então aqui vamos ter
o eixo Y e aqui vamos ter o eixo X. Os pares ordenados, a gente precisa aqui do 16, não podemos fazer igual a outra, né? De 4 em 4 aqui, ó. 4, 8, 12, 16. Aqui do X a gente precisa do -1, do -2. Do lado positivo, preciso do 1 e do 2. Então, ligando aqui os pares ordenados, vamos ter o -2 liga com o 0,00, quase próximo do eixo, né? Então, o -2 vai ficar aqui assim, ó. O ponto vai ficar bem aqui assim, porque o 0,000 está bem aqui próximo. Agora o -1, vou ligar com 1/4. 1/4 é 0,25, né? 0,25 também vai estar aqui bem próximo aí. Então, -1 com 0,25 vai ficar bem próximo aí do eixo. O 0 com o 1 vai estar mais ou menos aqui assim. É aonde vai cortar aí o eixo Y. O 1 vai estar com 4, né? Então, o 1, vou ligar aqui com o 4. O 2 com o 16. O 1 com 16. Pronto, já ligamos já os pares aí, os pontos, agora é só fazer a reta. Então, aqui a reta, no hábito de falar a função afim que é reta, sempre falo reta, mas o gráfico da função exponencial é curva, né? É curva. Então, tá aí o gráfico aí representando essa função i, né? Função i de x. Podemos observar que ela é o inverso lá da letra C, né? Por quê? Porque o da letra C foi 1/4 de x e essa aqui foi o que? 4 de x, que é quando o expoente aqui, né? Aqui, se a gente for, no caso, é esse aqui transformando na base 4 vai ficar o quê? O x negativo, né? Então, ela é o inverso. Ó, o x aqui, essa aqui foi no caso da letra anterior, né? Da letra C, com essa aqui. O inverso. O que que mudou? Ó, se a gente for olhar aqui, ó. Vou só voltar aqui. Essa letra aqui, a letra C. Ó como que ficou o gráfico. Ela ficou, no caso, ela iniciou aqui da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. Porque aqui decrescendo, né? Se a gente for, no caso, passar esse 4 aqui, ó, como eu escrevi lá, o expoente negativo, vai ficar assim, ó. Se o expoente aqui é negativo, vai ficar o quê? Decrescendo, né? O gráfico agora da letra D, agora, ó, se a gente for observar, no caso o 4, o expoente aqui é positivo, ela ficou crescendo, né? Sempre quando a gente tem uma reta nesse sentido, crescendo. Bom, então finalizamos aí, né? A letra D foi a última questão. É, então, concluímos aí a correção aí desse exercício, né? Próxima aula, a gente trabalhar mais umas questões dessa aí, né? Porque eu acho que esse conteúdo é um conteúdo que é bastante cobrado no Enem, a questão de análise de gráfico, então é sempre importante a gente frisar, né, alguns pontos. É importante trazer as questões contextualizadas, né? Contextualizada,
para a gente frisar aí, para depois a gente pular aí para o próximo conteúdo, né? Então, encerramos nossa aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida aí pode estar nos procurando sempre, tá? Então, na próxima aula a gente deixa aí, a gente vê